gente está aqui com o grupo Brasilis Playback Theatre, um grupo conhecido mais pela técnica de improviso. Alguém da plateia conta uma história e eles a transformam em uma peça. Agora a gente está aqui com o condutor do grupo, o Mário. Tudo bom, Mário? Tudo bem. E ele vai explicar um pouquinho para a gente a origem desse grupo. Como surgiu a ideia da Brasilis? A Brasilis surgiu há 5 anos, hoje. Eu fui para os Estados Unidos fazer a minha formação em Playback Theatre com o criador da técnica, o Jonathan Fox. E quando voltei, encontrei algumas pessoas que estavam disponíveis para formar uma companhia. Essa foi a ideia. Em 2006, a Brasilis nasceu. Ah, que legal. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. E tem algum escritor, ator ou diretor que vocês se inspiram? Na realidade, como é uma técnica de improviso, não existe por parte da companhia nos inspirar em um ator ou um diretor específico. O que nós fazemos é, através dos nossos relatos, colocar isto no palco, de improviso, na hora, e transformar isso em arte. Então nós não temos essa preocupação. E sempre existe um tema central para o espetáculo. Como que vocês definem ela? A pergunta é legal. A gente trabalha muito em empresas. Então, nas empresas, o que nós fazemos é, a partir de um briefing que o contratante nos dá, nós vamos formatar um tema específico para aquele grupo. Nas nossas apresentações beneficentes ou abertas ao público, não existe muito essa grande necessidade. Então, o que a gente faz é discutir um pouco entre nós que assunto no momento seria interessante a gente propor. Funciona assim. Muito obrigada pela entrevista. Agora nós vamos conversar com a Luísa, a atriz do grupo. Qual é a maior dificuldade do teatro de improviso? Acho que a maior dificuldade é não se criticar em cena. Como a gente está lidando com algo que a gente não tem muito palpável, apesar de a gente ter as histórias, a gente tem que recriar essas histórias. Então a dificuldade é você ir criando junto com o grupo, escutando o que o outro está te propondo e não criticar, não barrar uma ideia. Deixar ela fluir e deixar ela ser construída com todo mundo. Acho que é isso. E existe algum exercício para aprimorar a técnica de improviso? A gente faz vários exercícios ao longo dos nossos ensaios, né? Então a gente trabalha muito com alguns focos, que é a escuta, saber entender o que o outro está propondo e acrescentar algo que você queira a partir daquela ideia. Então a gente vai trabalhando vários jogos, que a gente chama, né? Jogos teatrais. Que com isso a gente consegue perceber como que o outro funciona em cena, a gente consegue perceber como que a gente funciona em cena. E isso, quando a gente chega no momento do espetáculo, do improviso, a gente está muito mais conectado e muito mais preparado para escutar aquela história e transformar em arte. Obrigada. Agora nós vamos conversar com o Luca, que é compositor do grupo. Como os meios de comunicação se posicionam em relação à prática do teatro de improviso? Há espaço na televisão, no rádio, nos jornais? Bom, eu acho que sempre há espaço na mídia para a arte. Mas eu acho que no Brasil, esses espaços muitas vezes eles são mais difíceis de aparecer. Os artistas, de uma maneira geral, seja ele da área que for, ele tem sempre muita dificuldade para conquistar e conseguir esse espaço. Mas eu acho que há espaço, sim. Até porque é uma técnica que trabalha com a colocação das pessoas, com a história das pessoas. Então é sempre uma técnica bastante interessante, né? Então acredito que haja espaço, sim. E o que vocês esperam para o espetáculo dessa noite? Bom, pelo fato de já há algum tempo o Dante ser a nossa casa de ensaio, nós ensaiamos nesse palco no qual nós estamos dando a entrevista, então há uma identidade muito grande com a escola, com o Colégio Dante Alighieri, né? Então todos os espetáculos que a gente faz aqui costumam ser alicerçados em muita emoção, em muita troca dessa energia positiva de público com os atores e os músicos, né? Então costumam ser espetáculos muito bons, muito ricos no que tange a emoção, no que tange ao resultado dos espetáculos. Obrigado. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Felipe, e você? Tudo ótimo. Então, que dica vocês dariam para alguém que deseja fazer o teatro de improviso? Olha, muita vontade de fazer e é preciso... A Luísa falou uma coisa que é muito interessante, é não se criticar, porque você é improviso, é na hora. Você precisa filtrar a primeira ideia que você tem e trabalhar em cima dela, sem se criticar.
Então, como é a receptividade do público nesse tipo de espetáculo? Olha, no começo a plateia é meio resistente. Então a gente primeiro precisa aquecer um pouco a plateia com pequenas histórias, mas no decorrer do espetáculo as pessoas querem muito contar as histórias, mas existe uma timidez muito grande. Então tem gente que no final do espetáculo, quando vem conversar com a gente, diz pra gente: eu queria tanto ter contado uma história, mas eu não tenho coragem. Mas essas pessoas voltam para assistir de novo porque elas acreditam que uma hora elas vão conseguir contar uma história. Muito obrigado pela entrevista. Oi, Thiago. Eu queria saber qual foi a apresentação mais marcante que vocês já fizeram. A mais marcante... Bom, talvez eu falando seja mais na minha visão, de uma pessoa nova no grupo. Eu fui o último a fazer parte do grupo. Eu acho que a apresentação mais marcante até hoje, eu ainda estava como escuta, ainda estava como ouvinte, eu não estava como ator. Foi uma apresentação que fizemos na Santa Casa, ali na Santa Cecília, que foi uma apresentação que me marcou muito. Era uma apresentação para psicólogos e as histórias eram muito fortes. Eram histórias muito emocionantes. Então, para mim, essa apresentação eu vou levá-la para sempre, mesmo não estando aí como ator. Muito bem, obrigado, Thiago. E agora, Cláudia está aqui, atriz. E eu queria saber qual é o público que mais frequenta suas apresentações. Normalmente, como o nosso trabalho está muito focado nas empresas, são pessoas que trabalham nessas empresas. Mas aí a gente tem um público muito vasto, de diferentes idades, de diferentes culturas, empresas de diferentes culturas. Então isso é muito interessante para nós, porque a gente tem a diversidade de público e diversidade de comportamento, diversidade de histórias. E isso costuma ser muito interessante para nós. Cada vez é uma experiência que se renova. Ok, obrigado, Cláudia. E você disse que existem muitas idades. Você poderia me dizer qual aparece em maior número? Normalmente são pessoas jovens. Mas o espectro do jovem que eu coloco é bastante grande, né? É alguma coisa que vai, digamos, dos 22, 23 anos até, sei lá, 40 anos, né? Mas muitas vezes a gente tem na mesma plateia pessoas com diferentes idades e com diferentes experiências. E é muito interessante ver como as histórias repercutem para um público tão diverso. Muito obrigado, Cláudia. Bom, agora eu tô com o Leão, o músico do grupo. Qual que é o grupo que vocês vão ajudar hoje? Hoje nós estamos fazendo em benefício da LALEC. É Luz, Amor, Lar e Esperança para a Criança. Mas nós costumamos fazer a cada espetáculo beneficente a escolha de uma entidade diferente, né? Desde que tenha propostas realmente sinceras, né, de apoio, de ajuda, a gente soma a nossa força a esse tipo de trabalho. E para finalizar, quais são os projetos do Grupo Brasilis para esse ano? Projetos, nós temos alguns, né, mais importantes, principalmente o de abrir o leque de trabalho, de apresentações, né? Estamos tentando focar agora, nos apresentarmos lá na Vila Madalena, num espaço que existe lá, que está dando também bastante suporte para nós. Espaço da Vila se chama. Teatro da Vila, desculpe. E outros trabalhos também, nós desenvolvemos também workshops em cima do trabalho de playback. Mas eu acho que é por aí, é abrir esse leque de opções. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Jaque. Oi, hoje a equipe da Dante em Foco conversou com o grupo Brasilis Playback Theatre, que comemora 5 anos hoje. Eu sou Felipe Guazelli para a TV Dante.